Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Antes de começar a abordar o assunto de hoje, que está relacionado com a situação que aconteceu com o irmão Reginaldo, que está a ser tema aqui de conversa na plataforma do YouTube, eu quero me dirigir à família, prestar a minha solidariedade, deixar as minhas condolências à família, aos amigos, e que Deus conforte o vosso coração e vos dê forças para continuar a vossa jornada. Infelizmente, por vezes é preciso que aconteça algo deste género, como que aconteceu com o irmão Reginaldo, para se tornarem conscientes desta doença silenciosa que é a depressão e que atinge milhões de pessoas no mundo. Não escolhe idades, não escolhe raças, nem cor, nem religião, nem partido político. Ela atinge a qualquer pessoa. E neste caso, em que se coloca a responsabilidade na instituição religiosa que é a congregação, ou, aliás, em alguns elementos, e que eu concordo perfeitamente que tenha tido a responsabilidade de não ter cuidado deste irmão, como deveria ser, como outra instituição religiosa. Mas também não posso ser injusta a ponto de não colocar também a responsabilidade de quem teve conhecimento e simplesmente foi para atender a parte material, esquecendo que esta pessoa estava depressiva e que precisava de ajuda de um técnico, de um profissional na área de saúde e mais principalmente na parte psicológica de um psiquiatra. E é isto que tem que servir de reflexão para todos nós, de que temos que estar atentos com o nosso amigo, com o nosso vizinho, com o irmão da igreja, com o colega de trabalho, com os sinais que nos vão dando. Por isso eu digo, porque se há responsáveis neste caso, são de ambas as partes, não é só de uma. E eu vou passar a explicar por que razão são de ambas as partes. Na minha opinião, as instituições religiosas, e principalmente a congregação, têm que se começar a preparar a ter pessoas profissionais, psicólogos, psiquiatras, para detectarem certas situações e que possam acompanhar o Ministério da Piedade. E ter uma formação. Eu debato isto já mesmo quando eu estava ou frequentava a congregação, eu debatia sobre esse assunto, que é preciso haver uma formação, fazer pequenos cursos para detectar certas situações e para poderem chamar a quem de direito, a quem tenha conhecimento de causa, e neste caso das depressões, chamar os profissionais da área, para que tudo se possa resolver no melhor âmbito possível. Mas o que eu vou aqui falar, falo na primeira pessoa em relação ao canal Toda a Verdade. Quero-vos dizer de que não sou dona da verdade, não. Procuro trazer até vós toda a verdade. E se de alguma forma eu falhar, eu tenho a consciência e o caráter de vir aqui assumir o meu erro e pedir desculpa. Mas também tenho por dever e obrigação, sendo responsável por um canal aqui no YouTube e que denuncia e que trata de assuntos relacionados com uma instituição que é a Congregação Cristã, eu tenho o dever cívico, dever cristão, de proteger quem me contacta, de cuidar dentro do que me é possível fazer, cuidar. E isto é uma prática minha e que eu, em conjunto com os anjos que estão ao meu redor, que trabalham comigo no back-off, isto é, nos bastidores, o que eu faço é o seguinte: quando chega até mim algum assunto
para eu o expor no canal, tenho primeiro que investigar, averiguar muito bem averiguado, se aquele assunto é verídico, se tem credibilidade para o expor. E há assuntos que eu não coloco aqui no canal, não. Porque há assuntos que são tão fortes, que iria chocar a muitos de vós. Até mesmo em relação ao caso que eu fui testemunha dos abusos sexuais a menores. Eu não expus tudo, porque se eu fosse expor tudo, e muitos iriam ficar doentes, e não é esse o objetivo. E por falar em ficar doentes, tem pessoas que me contactam, conversam comigo, e que eu detecto que têm problemas de depressão. Há pessoas que me dizem: irmã Laurinda, esse assunto, até do meu canal, ou até de outros canais, irmã, eu fiquei doente, fiquei revoltada, eu não consigo dormir, irmã, mexeu demais comigo. O meu conselho que eu dou, inclusive até para o meu canal, ou para o nosso canal, eu digo: então faça-me o favor, não assista aos meus vídeos. Faça um favor, não assista a nenhum canal. Se isso lhe faz mal, se perturba, causa transtorno, tira-lhe o sono, dá-lhe tristeza, me revolta, então eu aconselho mesmo, eu sou a primeira a aconselhar. Por favor, não acompanhe o canal. Não acompanhe. Desinscreva-se do canal. Porque aqui no canal Toda a Verdade está em primeiro lugar o bem-estar de alguém que já sofre numa instituição religiosa por causa de alguns membros, por causa de algumas pessoas que sem entendimento são injustos, têm uma forma de pensar retrógrada. Mas eu tenho que cuidar daqueles que me procuram e eu tenho que preservar o bem-estar da saúde mental dessas pessoas. Eu não me importo se tenho poucos ou se tenho muitos inscritos, para mim isso não me interessa. Se tenho muitas ou poucas visualizações, conforme eu venho a dizer, o importante é que cada um entenda aquilo que eu falo. E se eu gostaria de ter muitas visualizações? Claro que sim, não vamos ser hipócritas. Mas voltando ao tema, tem pessoas, tem irmãos e irmãs, seja do ministério ou não, que entram em contato comigo, relatam o seu caso e que de imediato querem fazer uma live comigo para expor, dar a cara. Acreditem que são imensas as pessoas, os irmãos e as irmãs que o querem fazer. Mas aqui o canal Toda a Verdade preserva a pessoa, a sua sanidade mental, porque nem todos estão preparados para fazer uma live. E quando eu constato de que não estão preparados, eu mesmo digo: não, no meu canal não vai fazer live. Se quiser fazer noutro canal e se esse canal aceitar, a responsabilidade vai ser da pessoa. Mas eu digo à pessoa em causa: eu não aconselho fazer live em nenhum lado, porque a sua sanidade mental, ela tem que ser preservada. O irmão ou a irmã não está preparado para fazer uma live e depois da live seguir com a sua vida, porque vai ser confrontada, vai ser atacada por todos os lados. E quem cuida dessas almas, quem cuida dessas pessoas, dessa saúde mental, somos nós que estamos aqui, sou eu que sou o responsável por este canal, que tenho que preservar a sanidade mental. Eu tenho visto, infelizmente, que há casos aqui em que as pessoas fazem as lives, em que são lembradas durante uma semana. Ei, fulana de tal fez uma live, foi espetacular, foi brutal o que ela falou. Mas depois, quem acompanha, quem cuida, os canais que fazem essas lives vão continuar a saber: irmão, irmã, como é que está? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? E precisar de alguma coisa não é só o que é material. O que eu tantas vezes digo, que foi aquilo que eu aprendi, o termos caridade, o prestarmos auxílio material,
o fazemos, mas com entendimento, com sabedoria de Deus. Ter caridade, mas com entendimento e sabedoria de Deus. Sempre ouvi isto, e isto é uma frase que me marcou e que me marca ao longo dos tempos. E é verdade. Porque além da parte material, e vão-me desculpar, nós adultos, e acreditem que eu já passei necessidade, em que eu comi arroz com arroz, que não tinha mais nada para comer, mas era feliz, tinha paz, e tenho paz até o dia de hoje. Não foi por isso que eu morri, por só comer um punhado de arroz. A minha grande preocupação, principalmente daqueles que me contactam, é constatar como é que está a sua saúde mental. E muitas das vezes eu recomendo, e tenho vindo a recomendar, só irão fazer uma live comigo se caso o vosso psicólogo, o vosso psiquiatra, assim deliberar. Quantas das vezes eu tenho vindo a aconselhar, irmão, irmã, por favor, procura ajuda médica. Procura ajuda médica, o que está a precisar. Porque muitos acham que não devem procurar ajuda médica. Não. E aqui eu aconselho, por favor, quem estiver com depressão, antes que ela avance de uma forma atroz, porque para avançar entre o estar bem e estar no momento em que quer terminar com a sua própria vida, é uma linha muito fina. Então eu aconselho que, por favor, todos aqueles que estão a passar por momentos delicados, por momentos de depressão, seja por prova material, seja por prova espiritual, porque é perseguido por A ou por B, que sem entendimento provoca algum mal-estar, eu aconselho a todos aqueles que estão ao redor, por favor, encaminhem as pessoas em causa. Não têm possibilidades de pagar um psicólogo, de pagar um psiquiatra. Por favor, entre vós, ajudem, colaborem para que vão ter um acompanhamento médico. E há aqueles que precisam de tomar medicação. E quero aqui fazer uma referência. Quem começa a tomar medicação para a depressão não pode parar da noite para o dia. Não. Só para ou só faz o desmame, que é um termo médico que é utilizado aqui em Portugal, não sei se no resto do mundo é conhecido dessa forma, que é gradualmente deixar a medicação. Esse desmame, entre aspas, ele é feito após o aconselhamento médico. Não o façam por iniciativa própria, porque ao cortar radicalmente de tomar a medicação, porque acham que estão bem, já não precisam, porque Deus falou pela palavra que me ia libertar. Calma, esses medicamentos, se forem cortados de um momento para o outro, eles causam distúrbios emocionais que podem levar ao caos de colocar um ponto final na vossa vida. É um alerta que eu deixo. Eu, Laurinda Queiroz, procuro ter o maior cuidado para com aqueles que me contactam aqui através do canal, de os acompanhar, de saber como é que estão, saber se continuam a tomar a medicação, de não deixarem a medicação por eles próprios. Eu faço esse trabalho. O trabalho que eu tenho não é só aqui nos vídeos. Tanto que até mesmo tendo vindo a constatar que às vezes eu digo, em tal dia vai sair vídeo e depois não sai. Brevemente vai sair o vídeo, porque já aprendi a fazer isso. Acreditem ou não, para quem não tem contacto comigo por mensagem ou telefónico ou até por e-mail, principalmente por telefónico, eu quantas das vezes estou, não são 5 minutos a conversar, muitas das vezes estou 1 hora, estão 2 horas, e em videochamada. E porquê em videochamada? Porque eu quero constatar, quero ver a reação pelo rosto, pela imagem, como é que está, como é que não está.
Quero deixar aqui um alerta. A depressão é um perigo silencioso e que, para quem tem canal aqui no YouTube e aborda assuntos que são melindrosos, tem que ter o máximo de cuidado no trabalho que está a fazer. Eu deixo aqui este alerta porque, graças a Deus, tenho vindo a acompanhar muitas das pessoas que me contactaram e que são amizades para a vida. Amizades para a vida. Então cabe-nos a nós ter esta preocupação, ter este cuidado. E ao querermos culpar, apontar o dedo só para uns, acreditem, nós temos responsabilidade. E neste caso do irmão Reginaldo, ambas as partes tiveram culpa. Porque não é só a parte material que interessa. Se calhar a parte do dinheiro que arrecadaram seria ideal para o encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra. Irmão, vamos ver como é que o irmão está. Tentar falar com A, com B, com C, que é isso que eu faço. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou. Mas dou graças a Deus pela guia que Deus me tem dado, pela sabedoria, e isto se deve ao movimento que Deus está a fazer neste canal, para comigo, para com todos aqueles que estão a trabalhar neste canal, de saber como é que está o meu irmão, a minha irmã. Por isso eu digo, não saiam da congregação, porque é muito fácil dizer, saiam dessa seita. E já agora deixa-me, porque até esta palavra seita magoa quem lá está. Vocês gostariam que chamassem aos vossos pais de filho de criminosos? Não, pois não. A base de tudo que possa acontecer aqui no YouTube é a base do respeito. Eu posso ter a minha opinião, mas em primeiro lugar eu tenho que olhar quem me está a ver, a quem é que eu vou atingir e ter o máximo de respeito para quem está, seja em que instituição religiosa for. Eu tenho que ter o respeito e de não incentivar. Não, tem que sair, não. Se a pessoa quiser sair da instituição religiosa, seja ela qual for, sai por livre e espontânea vontade. Porque depois, quem vai cuidar da alma que saiu e que sente falta, sente um vazio, não está preparada, foi colocada aos leões e não está preparada. Tudo isto tem um cuidado, seja como nós, sendo pessoas cívicas que estamos na sociedade e que temos que saber viver em sociedade, termos o respeito e sermos cristãos em toda a palavra, não só naquilo que nós queremos. Quero dizer que a responsabilidade de toda esta situação com o irmão Reginaldo, eu não vou tirar estas palavras. A responsabilidade é de ambas as partes. A congregação que não soube estar e de quem foi ajudar também não esteve atento. Seja ele quem for. Seja até os amigos que não estiveram atentos. Portanto, não culpem só a congregação. Não culpem um punhado de pessoas que não têm entendimento para estar a lidar com estas situações. E à congregação eu sugiro, comecem a dar uma formação, um curso de formação para quem atende estes casos de depressão. Levem convosco, vão numa primeira visita, coloquem o amor cristão a lidar com a alma e depois convoquem um profissional. Há irmãos e irmãs que são técnicos na área de saúde e que podem ajudar. A quem tem um canal, que assuma que não é só fazer vídeos. Nós temos a responsabilidade de cuidar de quem nos contacta,
de preservar o bem-estar. E quero dizer aqui mais uma vez, a quem acompanha os meus vídeos, a quem acompanha os assuntos que eu aqui trago, se esses assuntos vos incomoda, vos faz mal, não assistam, não assistam. Eu peço-vos que não assistam. Desliguem e vão. Diga assim, não, eu não quero saber mais. Se isso vos afeta psicologicamente, fico mais grata por isso do que se tiver conhecimento de que algo trágico aconteceu na vossa vida. Eu tenho responsabilidade por aquilo que eu cativo. Eu tenho que ter responsabilidade pelos assuntos que eu trago até aqui e que nem todos são expostos, como também de trazer até aqui alguém para dar a cara e que depois não é protegido, é colocado. Obrigado, irmão, obrigada, irmã, que vieste ao meu canal e vieste falar do assunto, Deus te abençoe e vai à tua vida. Irmã Mary Blummer, um grande beijinho para esta querida irmã, de quem eu tenho muito respeito e muita consideração. Irmã, no seu vídeo, a irmã foi excelente, como sempre. O que ela diz é bem certo. O irmão Reginaldo já estava a dar provas de que algo não estava bem com ele. Então, quem fez a live também tem responsabilidade de não ter visto como estava o irmão Reginaldo. Portanto, não vamos colocar só a culpa numa instituição. Desculpem-me eu ser tão direta, tão objetiva. Sei que não vão gostar, com certeza. Mas não é justo só colocar a responsabilidade na instituição religiosa, congregação, ou em alguma das pessoas que tiveram a infelicidade de ter a atitude que tiveram. Eu lamento profundamente tudo isto. E que isto sirva de reflexão para todos nós, que nós temos aqui uma responsabilidade muito grande para com todos aqueles que nos contactam. Falar a verdade, mostrar as verdades, não é só quando nos convém. Não. Isto, o que aconteceu, foi grave e foi uma falha muito grande de ambas as partes. Deus vos abençoe e um beijinho muito grande e um abraço para todos aqueles que estão em depressão e que se sentem sozinhos. Procurem ajuda, procurem algo que vos possa ajudar a caminhar de uma forma tranquila no vosso espírito, na vossa mente. E se quereis estar na congregação, continuem. E já agora, já que nós somos todos donos da verdade, ou pensamos que somos donos da verdade, convém também, se calhar, entrar em contacto com algumas pessoas que estão no ministério e dizer-lhes, olha, irmão, não faça dessa forma. Procura ajudar de outra forma. Ensinar. Se temos essa capacidade, vamos ensinar. Se temos algum conhecimento, vamos ensinar. No amor de Cristo Jesus, como cristãos que nós somos. E se calhar, em vez de falarmos tanto em estudo bíblico, igrejas bíblicas, também devemos nos preocupar com estas situações de depressão que estão a assolar o mundo. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.